Bom dia, pessoal. Prazer estar com vocês aqui novamente, nesse encontro semanal que nós temos aqui. E hoje nós vamos falar de um tema super interessante, na verdade uma parábola, que é a parábola dos trabalhadores da última hora. E como vocês sabem, as parábolas contêm um ensinamento moral. São histórias que Jesus contava e trazem consigo um ensinamento moral. Então nós vamos ler essa parábola e vamos conversar um pouquinho sobre ela e os ensinamentos morais que ela nos traz. Bom, antes de começar, vamos fazer uma pequena prece, pedindo a Jesus que esteja conosco, nos proteja, nos ilumine, que Ele abençoe o nosso lar, a nossa casa, a nossa vida, e que possamos estar prontos para, nesse momento de reflexão, aprender um pouco mais daquilo que Ele nos passa. Que assim seja. Bom, gente, a parábola dos trabalhadores da última hora, ela é uma parábola muito interessante, porque, de início, se vocês notarem, parece que ela nos traz uma injustiça. Mas, na verdade, não é uma injustiça. Vocês vão ver que, quando interpretamos corretamente essa parábola, ela nos mostra todo o amor que Deus tem para conosco. Então, a parábola é o seguinte: o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que ao romper da manhã saiu para assalariar trabalhadores para a sua vinha. E feito com trabalhadores o ajuste de um dinheiro por dia, mandou-os para a sua vinha. E tendo saído junto da terceira hora, viu estarem outros na praça ociosos. E disse-lhes: Ide vós também para a minha vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Saiu, porém, outra vez, junto à hora sexta, depois da hora nona, e fez o mesmo. E junto à 10ª hora, tornou a sair e achou outros que lá estavam. E disse: Por que estáis vós aqui todo dia, ociosos? Responderam-lhes então: Porque ninguém nos assalariou. Ele lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Porém, lá no fim da tarde, disse o senhor da vinha ao seu mordomo: Chama os trabalhadores e paga-lhes o jornal, começando pelos últimos e acabando nos primeiros. Tendo chegado, pois, os que foram junto à 10ª hora, recebeu cada um o seu dinheiro. E chegando também os que tinham ido primeiro, julgaram que havia de receber mais. Porém, estes também receberam um dinheiro cada um. Ao recebê-lo, murmuravam contra o pai de família, dizendo: Estes que vieram por último não trabalharam senão 1 hora, e tu os igualaste a nós, que aturamos o peso do dia? Porém ele, respondendo a um deles, lhes disse: Amigo, eu não te faço agravo. Não ajustaste tu comigo um dinheiro? Toma o que te pertence, e vai-te, que eu de mim quero dar também a este último, tanto quanto a ti. Visto isso, não me é lícito fazer o que quero? Por acaso teu olho é mau, porque eu sou bom? Assim serão os últimos os primeiros os últimos, porque muitos são chamados e poucos os escolhidos. Então vocês veem que nós precisamos primeiro interpretar, conhecer um pouquinho o que quer dizer, o significado dessa parábola. Então vamos lá. O pai de família, como todos nós sabemos, é Deus. Deus que vai chamando os trabalhadores da primeira, da terceira, da sexta, da 9ª hora, que é a humanidade. Ou seja, os trabalhadores da primeira hora são aqueles judeus, aqueles que tiveram o primeiro contato com as palavras de Deus. E na sequência os primeiros cristãos e assim por diante. E quem são os trabalhadores da última hora? Podemos ser nós. Podemos ser nós aqui, nessa encarnação nossa.
A vinha é a prática do bem, é a prática da caridade. Esse é o trabalho que Ele nos chama para realizarmos todos os dias. E não importa a hora em que começamos a trabalhar. Por quê? Porque o nosso pagamento será sempre o mesmo. Será a nossa evolução espiritual. Olha que bacana, nossa evolução espiritual. Então, nós temos que estar atentos a esse chamado. Essa é a mensagem de Jesus nessa parábola. Nós temos que estar disponíveis e atentos. Porque aqueles trabalhadores da última hora estavam lá, disponíveis, esperando alguém para chamá-los. E quem não os chamou, se não foram chamados, eles não podiam trabalhar. Então, vejam, nós temos que estar disponíveis e a partir do momento em que nós estivermos disponíveis, Deus vai nos chamar. Vai nos chamar para trabalhar na sua vinha. Vai nos chamar para a prática da caridade. E quantas vezes, gente, quantas vezes nós estamos desatentos? Quantas vezes nós não escutamos esse chamado? Ou escutamos e não damos bola, ou nos acomodamos? Porque a prática da caridade pode ser feita a qualquer tempo, pode ser feita a qualquer dia, e pode ser feita de qualquer maneira. Mas, e por isso é que o chamado é contínuo. Ele sempre está nos chamando e diz: olha, gente, vocês têm que trabalhar. O seu pagamento será dado, mas vocês têm que trabalhar para evoluir. Vocês têm que praticar a caridade. E por isso que ele termina essa parábola dizendo que muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Por quê? Porque o chamado é contínuo. O chamado é feito sempre. E nós não atendemos esse chamado muitas vezes. E quando não atendemos esse chamado, nós não vamos ser escolhidos. Porque nós não vamos ter pagamento. Porque nós não merecemos esse pagamento se não praticamos a caridade. E vocês veem que não tem nada de injusto. Porque se a pessoa diz: não, eu vou praticar a caridade desde que eu nasci, eu pratico a caridade desde que eu nasci, e o meu pagamento vai ser a minha evolução espiritual, e aquele que foi praticar, se arrependeu no fim da vida, também vai receber esse pagamento? Sim, vai. E esse pagamento está certíssimo. Por quê? Porque cada um vai ter o seu tempo de trabalho. Cada um tem o seu desenvolvimento espiritual. Cada um sabe o seu momento e vai atender esse chamado no momento em que estiver preparado. Porém, o pagamento de um dinheiro ou da nossa evolução vai ser o mesmo. Portanto, não importa a hora em que atendermos esse chamado. O que importa é estarmos atentos, estarmos disponíveis e não nos acomodarmos. Então vocês veem que realmente não há nenhuma contradição. E muitas vezes o nosso olho é mal porque a pessoa é boa. E nós não podemos ter olho mal porque a pessoa é boa. Nós temos que estar focados naquilo que estamos fazendo. Não importa o que o outro vai ganhar. O que importa é nós, é a nossa evolução. É aquilo que nós teremos evoluído com a prática da caridade. E aí vem a segunda parte desse capítulo, que é a missão dos espíritas. Qual é a verdadeira missão dos espíritas? O espírita não faz proselitismo, o espírita não sai batendo de porta em porta, lendo o Evangelho segundo o Espiritismo. O Espírito mostra que a prática da caridade é o caminho para a nossa evolução e para a nossa salvação. Certa ocasião, o Chico Xavier disse, com muita propriedade, que se o lema
do Espiritismo fosse: fora do Espiritismo não há salvação, ao invés de fora da caridade não há salvação, ele não seria espírita. Ou seja, se tivesse que ficar com a parte teórica da doutrina e abandonar a prática da caridade, ele escolheria a prática da caridade. Porque essa é a essência do Espiritismo, essa é a essência da nossa missão como espíritos aqui nesse planeta Terra. E é essa essência que vai nos ajudar quando a Terra se tornar um mundo de regeneração, aqui ficarmos e não temos que migrar para um planetão, para um planeta de expiação e provas como somos hoje em dia. Portanto, para evoluir nós precisamos atender o chamado. Para evoluir nós precisamos trabalhar na vinha, nós precisamos praticar a caridade. E com a prática da caridade nós vamos alcançar seguramente o reino de Deus. O reino de Deus, que é a alegria interior, que é a busca de um plano espiritual superior, onde poderemos continuar a nos desenvolver como espíritos. Portanto, aquela suposta injustiça nada mais é do que um chamado. E uma mensagem que Jesus nos deixa dizendo o seguinte: olha, gente, não importa a hora que você for chamado, se você atender o pedido e for trabalhar, você vai receber o seu pagamento. E o seu pagamento vai ser o amor de Deus. O amor de Deus que se materializa na nossa evolução espiritual. E Deus não vai amar amar mais uma pessoa que trabalhou mais e amar menos uma pessoa que trabalhou menos. Ele vai amar igual a todos, porque o amor é um só. E a nossa evolução vai depender de cada um de nós. Portanto, não importa quando seremos chamados para o trabalho na vida. Importa que o nosso pagamento acontecerá se atendermos a esse pedido. Não é fácil. Se fosse fácil, nós não estaríamos aqui falando disso, não estaríamos vendo esse vídeo, não estaríamos tentando melhorar um pouquinho a cada dia. E o bom espírita não é aquele que sai, como dizem os jovens, né, pagando de bonzinho aí. O bom espírita é aquele que tenta se melhorar a cada dia, que tenta ser uma pessoa melhor a cada dia. É isso que vale a pena. É para isso que a gente está aqui. Para evoluir, para crescer, para ajudar o próximo, praticar a caridade. Então vamos ficar com essa mensagem de Jesus por meio dessa parábola e entender que a prática de caridade, da caridade, só vai nos fazer bem. Tem esse livrinho do irmão José, Vigiar e Orar, que ele fala sobre a prática da caridade. E na prática de caridade, ele, quando fala da prática da caridade, ele nos diz que quando estamos praticando a caridade, estamos aprendendo sempre. E diz o seguinte: a prática da caridade sempre ensejará as melhores lições para a nossa vida. Fornecerá o material para as tuas bênçãos, para as tuas reflexões, em torno das bênçãos que normalmente ignoras em tua vida. Possibilitar-te-á enxergar o que não vês nos privilégios que desfrutas. Você vai poder enxergar aquilo que não vê no privilégio que desfruta. Vai te abrandar o espírito de insatisfação, mostrando que em tua carência ainda existe excesso. Que em nossa carência ainda existe excesso. Que dispomos nós mesmos de infinitos recursos que simplesmente desconsideramos. Que a nossa capacidade de ser útil é tão ampla quanto nos parece ser a necessidade dos semelhantes. Nos mostrará a vivência na caridade que nos propiciará o amadurecimento espiritual de que só ela é capaz. E por fim,
A caridade colocará silêncio nos nossos lábios, discernimento em nossos ouvidos e alegria em nossas mãos. Vocês veem, portanto, como é importante atender esse chamado, como é importante trabalhar na vinha de Jesus, de Deus. E assim nós vamos poder evoluir, assim vamos receber o nosso pagamento. E assim, quiçá, seremos espíritos melhores na nossa próxima encarnação. Então, essa era a mensagem de hoje. Eu queria que vocês nos acompanhassem agora, numa breve oração final, pedindo que nossos mentores estejam conosco, nos dê força, nos dê luz, nos dê paz. Que possamos refletir sobre essas palavras de Jesus, refletir sobre tudo aquilo que Ele nos traz, que Ele nos deixou há tanto tempo atrás e que são tão atuais. Refletir sobre o seu amor e pedir que Ele nos abençoe, nos dê luz e nos dê força, para que possamos, com Tua graça e com Tua luz, emanar esse amor aos nossos familiares, no nosso trabalho, e, enfim, estarmos sempre prontos e atentos aos chamados do pai de família para o trabalho na sua vida. Que assim seja, graças a Deus.